Olá, boa tarde para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje nós estamos aqui na DPCAM de Chapecó. Nós vamos conversar com a delegada, doutora Lisiane Jungs. Seja muito bem-vinda a esse Talk DI e quero te agradecer primeiramente por ter recebido o Diário do Iguaçu aqui na delegacia. Obrigada, Karina. É um prazer poder participar. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a violência contra a mulher. Na data de hoje, nessa quarta-feira, a Lei Maria da Penha completa então 18 anos que ela foi sancionada. É uma data importante, né, doutora? É um marco, eu diria que é um marco no enfrentamento à violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, porque foi a partir da entrada em vigor da Lei Maria da Penha que começaram a se estabelecer instrumentos que hoje a gente já não imagina. Por exemplo, o trabalho da Polícia Civil, a gente não se imagina sem esses instrumentos combater a violência doméstica intrafamiliar contra a mulher. Nós temos estatísticas altíssimas e foi a Lei Maria da Penha que proporcionou que se colocassem holofotes nesse assunto para que a gente pudesse definitivamente, não só numa seara preventiva, mas também repressiva, enfrentar esse problema. Hoje, assim, para as pessoas entenderem que tipo de violência mais comum as mulheres sofrem? Bom, a lei ela conceitua 5 tipos de violência, né? Tem a física, tem a violência sexual, a psicológica, a moral e a patrimonial. Se nós formos falar em o que acontece mais, qual é o grande volume no que diz respeito especificamente da demanda da DPCAM, nós temos a violência psicológica e moral, que se caracteriza na prática dos crimes, por exemplo, de ameaça, os crimes contra a honra, que é o xingamento, a humilhação, a perseguição, que é muito comum, principalmente quando uma mulher decide romper uma relação e o companheiro não aceita essa decisão. Nós temos também uma incidência bastante importante de violência sexual, e a violência sexual ela pode acontecer mesmo num contexto de relacionamento, né? Ela acontece sempre que algum dos parceiros não tem interesse em praticar qualquer ato desse cunho, e isso acontecendo se caracteriza a violência. Então, aqui na DPCAM nós atendemos diariamente todos esses tipos de violência, em alguns casos de forma isolada, outros casos mais complexos em que a violência, vários tipos de violência acontecem contra uma mesma vítima, e a Lei Maria da Penha é o nosso grande instrumento para combater e mecanismos de proteção à mulher. Falando de proteção, hoje quais seriam as medidas protetivas? Também essa lei, né, a Lei Maria da Penha, ela trouxe o instrumento medidas protetivas de urgência. A gente percebe ainda alguma confusão no que diz respeito a quando cabe, o que ela proporciona para a mulher. Então, a mulher que se sente numa situação de risco, ou porque está sendo ameaçada, ou porque já foi agredida e tem receio de que aquilo volte a acontecer. Enfim, em alguma situação em que ela se sinta submetida a algum tipo de violência, a mulher pode procurar a Polícia Civil, é aqui que a gente encaminha esses pedidos. Nós vamos ouvir essa mulher, ver a situação, se cabe esse pedido de medida protetiva de urgência ou não, vamos explicar para a mulher como isso funciona. Os pedidos são para que o agressor não se aproxime dela, para que o agressor saia da casa no caso de haver convivência, para que o agressor pare de fazer contato com essa mulher imediatamente. Esse pedido é encaminhado para o Poder Judiciário, é decidido em horas. Aqui em Chapecó nós temos um sistema que funciona muitíssimo bem. Tanto a vítima como o suspeito são informados a partir do momento em que o Judiciário decide que a medida está valendo, e a partir daquele momento, a depender de cada caso, o homem está então, o agressor, o suspeito, seja pai, companheiro, filho, ele vai ser avisado de que não pode mais fazer contato com essa mulher, de que não pode mais se aproximar dessa mulher, dentre outras restrições a depender de caso a caso, e havendo descumprimento, existe ali a prática de outro crime, que também está previsto na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva. No caso do agressor ser surpreendido descumprindo essa medida, ele é preso em flagrante, não cabe fiança, é encaminhado ao sistema prisional imediatamente pela Polícia Civil. E no caso da mulher perceber que houve descumprimento e nos noticiar, vai ter uma investigação paralela
para que se apure essa conduta do agressor, que vai ter então no rol de problemas para resolver um novo crime. Sim. E hoje quais são os principais obstáculos enfrentados nessa luta, digamos assim? No enfrentamento da violência contra a mulher, bem, como nós conversávamos antes, o fenômeno violência contra a mulher ele é bastante complexo. Ele exige que a gente analise questões culturais, questões políticas, econômicas, de educação, de saúde. É um problema que exige uma abordagem multidisciplinar e os desafios também são dessa natureza. Então, no que diz respeito às forças de segurança, especificamente a Polícia Civil, qual é a missão da Polícia Civil no enfrentamento à violência contra a mulher? É uma parte da solução que é necessária para todo o problema. Nós investigamos os crimes, ou seja, a gente precisa indicar a autoria, quem fez e a materialidade, o que fez, em que circunstâncias, para que haja, eventualmente, uma condenação criminal e aquele agressor responda juridicamente pelo crime que cometeu. Nessa seara, nós temos alguns desafios estruturais das forças de segurança, porque nós temos uma demanda crescente, né? Essa demanda crescente, ela é também porque a mulher está ficando cada vez mais cidadã dos seus direitos e procurando os seus direitos. A crescente da nossa estatística, ela reflete muito da confiança nas instituições por parte da sociedade e também porque a mulher está amadurecendo e entendendo os instrumentos que estão à sua disposição. Então, o Estado precisa se aparelhar continuamente, não só na questão estrutural, mas na questão de capacitação para fazer frente a essa procura. É um caminho longo, né? Diariamente, que tem que ser enfrentado. Eu diria que é um caminho que tem que ser trilhado de forma contínua, cada vez mais de forma técnica e especializada, porque o acolhimento da mulher vítima de violência, ele exige um tato. Porque nós estamos falando de uma mulher que vem aqui nos procurar para relatar situações de violência praticadas por uma pessoa que ela ainda tem um vínculo de afeto, né? É o marido que ela, apesar dos pesares, ama. É o pai dos filhos dela. Então nós temos que receber essa demanda com essa lente, sob pena de nós afastarmos a vítima e colocá-la em uma situação de risco ainda maior. Então, eu acho que o caminho a ser trilhado ele é necessariamente de capacitação e de estruturação para que a gente saiba e consiga dar essa acolhida para a vítima de violência doméstica. Hoje, uma média de casos atendidos aqui na DPCAM? Nós temos, eu não vou ter um número exato porque esse número é atualizado em minutos aqui, mas nós temos já perto de 4.000 registros. Desculpa, no ano passado nós tivemos um pouco mais de 4.000 registros. Nós já batemos com relação a proporcional ao mês de agosto esse número, por isso que eu falo em demanda crescente. Né? De investigações instauradas para investigar casos pontuais, nós já passamos dos 800 casos esse ano. E mesmo assim nós temos um fluxo de procedimentos muito bom aqui na DPCAM de Chapecó, sem demanda represada, então temos tido, em que pese um efetivo reduzido, resultados muito bons no que diz respeito não só à técnica empregada nos atendimentos, mas ao prazo de resposta para essas vítimas. Tem como dizer por que dessa crescente ou não? Karina, é difícil dizer porquê sem uma análise detalhada dos dados da realidade, né? Eu atribuo ao fato do problema ser algo instalado culturalmente, de que existe a violência sim, a gente recebe todos os dias mulheres aqui, algumas com lesões bastante visíveis, né? Nós tivemos há menos de uma semana um feminicídio aqui em Chapecó, então a violência acontece e a demanda é também por causa disso. Mas eu costumo dar uma perspectiva positiva para a nossa estatística alta, invocando o que eu já mencionei anteriormente, que é a credibilidade que tem as instituições do Estado aqui, de persecução penal, especificamente a Polícia Civil, a DPCAM, e a consciência que as mulheres como um todo, não só as mulheres, porque muitas pessoas que nos procuram aqui são pessoas vinculadas a mulheres vítimas que vêm nos trazer informação. Então, da sociedade como um todo, a conscientização da sociedade como um todo, de que não se tolera o assunto violência contra a mulher, já
deixou de existir aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e eu falo isso, parece brincadeira, mas culturalmente a gente ainda vê muitas situações em que uma mulher nos procura depois de 20 anos de submissão à violência. Isso está sendo superado, felizmente. As mulheres têm nos procurado logo. E eu acho que a nossa estatística é um pouco reflexo disso, das mulheres entenderem que chega, né? Elas não precisam passar por isso, porque isso não está certo. Num ambiente doméstico em que existe prática de violência, especialmente se nesse ambiente tem criança e adolescente, é necessária a tomada de uma providência sob pena daquilo se perpetuar. E daqui um pouco resultar numa situação muito mais gravosa, como o feminicídio que nós tivemos no último sábado. Então eu acho que boa margem do que a gente recebe aqui é fruto de um trabalho de conscientização, inclusive da imprensa, que nos auxilia muito colocando holofote sobre o tema. Eu ia te pedir se existe alguma forma da comunidade em geral ajudar nesses casos. Em casos específicos de que tenham ciência de que alguma mulher esteja sofrendo algum tipo de submissão à violência, é auxiliá-la, e aí cada caso é um caso, na definição do que fazer, né, de análise de risco, auxiliá-la conversando, indicando caminhos, a importância de falar, e quando eu digo falar, não é necessariamente aqui na nossa delegacia, né? Existem caminhos virtuais, ou procurar auxílio de uma forma privada, com um psicólogo, algum familiar, para que haja condição de tomada de fôlego para solução daquele problema. E sempre tratar esse assunto como algo que deve estar em cima da mesa no debate, sem preconceito, né? Sem nenhum tipo de tabu, porque é algo que eu menciono nas oportunidades que eu tenho, que a violência doméstica contra a mulher, não só doméstica, a violência de gênero como um todo, que é algo bem maior, ela é fruto de uma construção cultural, e tabus sobre esse assunto, eles não podem interferir no debate. Então a importância disso estar sempre sendo conversado, sem melindres, porque a violência de gênero ela é muito democrática. Se você me perguntar, delegada, qual é o perfil da vítima? Ou qual é o perfil do agressor? Existe uma idade específica, uma classe social específica, um grau de instrução específico? Não. Nós temos uma violência que ela está impregnada desde as classes menos abastadas economicamente até a classe A, pessoas sem instrução e pessoas com pós-doutorado, e eu estou falando com base nas situações que eu tenho atendido aqui na DPCAM de Chapecó. E eu tenho certeza que é um cenário que se repete em nível regional, estadual e até nacional, arrisco dizer. Então é uma violência bastante democrática, ninguém está livre de que aconteça, e é importante de que todos saibam que essas soluções sobre as quais nós conversamos é para todos. Então eu acho que tendo essa noção a gente já dá muitos passos à frente. Isso aí, delegada, muito obrigada pela entrevista, ter nos concedido esse momento aqui. Nós encerramos por aqui. E se você quiser se manter informado, acompanhe as redes sociais do Diário do Iguaçu.